Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreender a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Texto da nossa Lex Divina, Mateus 12, de 46 a 50. Estando Jesus ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todas as vezes que a gente lê e relê esse texto, nós precisamos estar atentos com muito além do que o que diz a palavra em si, o texto em si. Por exemplo, nós já falamos aqui, mas é bom lembrarmos na nossa oração que Jesus era filho único. Jesus é o filho unigênito do Pai. Nós sabemos que existe inclusive um dogma que Maria é virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto. Ou seja, Jesus não tinha irmãos. E algumas pessoas tentam insistir tentam dizer como se José, o esposo de Maria, fosse um homem velho, que fosse viúvo e que já tinha outros filhos. Isso também não procede. Nós vimos no princípio, quando o anjo faz o convite, melhor dizendo, a Maria, para ela participar do projeto da salvação da humanidade, ela era noiva do jovem José e tinha um projeto de vida, projeto de ter muitos filhos. Esse projeto de ter muitos filhos que era próprio da sua gente. Maria tinha de 14 a 15 anos, José talvez tivesse 20 anos, 21 anos, por aí. Era um jovem trabalhador, era um jovem de uma carpintaria, e não só carpintaria, mas era operário. Então era um homem jovem e que tinha um projeto de vida com Maria. É tanto que quando eles estão em Belém, que Maria dá à luz a seu filho Jesus, o anjo aparece em sonho a José e diz: José, toma Maria e o menino e foge para o Egito. Ou seja, é a jovialidade de José que faz com que ele possa fugir para o Egito, enfrentando todo tipo de incertezas, enfrentando todo tipo de desafios, graças à sua jovialidade. E outro ponto que mostra que Jesus era filho único é aquele na cruz. Quando ele está na cruz, morrendo, e do lado dele está sua mãe e João, que é o discípulo, se diz ele mesmo discípulo amado. E Jesus, sendo judeu e justo, ele jamais iria transgredir uma lei de dar a responsabilidade de cuidar de sua mãe a um estranho se ele tivesse irmãos. E como ele não tinha irmãos, como ele era filho único, ele diz a João: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, esclarecido isso, é natural que sua mãe e os seus parentes, seus primos, estivessem preocupados com ele. Porque Jesus, quando estava na sua missão, ele esquecia de si mesmo. E sua mãe, com o cuidado materno, ela tinha a preocupação dele se alimentar,
dele poder descansar um pouco. E é tanto que a gente vê, numa das vezes que Jesus está no barco, os discípulos estão todos eles lá remando e conversando, e Jesus está deitado com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo. Porque mostra a exaustão de Jesus. Jesus, ele sabia que tinha pouco tempo na sua vida pública. Então, ele não mede esforços. Ele não descansa, porque ele sabe que o tempo dele é muito curto. Por isso que sua mãe tem essa preocupação de que ele possa se alimentar e descansar um pouco. E aí vem aquela expressão de Jesus maravilhosa. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é como minha irmã, meu irmão e minha mãe. Que coisa maravilhosa! Jesus está nos comparando à sua mãe, desde que façamos a vontade do Pai que está nos céus. E ninguém na terra fez tanto a vontade de Deus como Maria. Desde o dia que o anjo diz do projeto de Deus, do sim que ela dá ao projeto de Deus, ela, em si mesma, ela tem uma realização, fazer a vontade de Deus. Em tudo, mesmo abrindo mão dos seus projetos, mesmo abrindo mão daquela união carnal, daquela união marital com José. José será o seu esposo e vive aqui na terra com Maria aquilo que um dia nós vamos ver no céu. Sim, José, com o seu desejo, com o seu sim de acolher Maria, que com o sim dela gerou Jesus, eles constituem essa família sagrada. E é modelo já para as nossas todas as famílias quando formos para o céu, porque foi o próprio Jesus que disse: lá nem se casam nem se dão em casamento. Aqui, a necessidade de se casarem e se darem em casamento é para a procriação, para continuar a espécie que Deus criara. José e Maria, pelo sim deles, já têm Jesus. E como eles já vivem essa graça antecipadamente pelo seu estado de graça que vivem, pelo seu estado de castidade, pelo seu estado de dom de si, eles vivem aqui a antecipação do céu. E nós somos convidados, também como Maria, a em tudo fazermos a vontade de Deus. Porque se nós fizermos a vontade de Deus, aquela mesma expressão de carinho que Jesus tem por sua mãe, ele terá a todos nós. Porque é uma diferença. Jesus ama a todos, indistintamente, porque ele é o próprio amor. Sendo o próprio amor, ele não pode amar uma pessoa mais do que a outra, porque o amor já é perfeito, já é pleno. Mas demonstração de carinho, sim. Demonstração de carinho, aí sim. E é essa demonstração de carinho, de cuidado, de zelo que ele tem com sua mãe, que tem também com todo aquele, toda aquela que fizer a vontade do Pai. É o grande convite que o Senhor nos faz hoje. E que compromisso nós fazemos diante disso? Também nós, a exemplo de Maria Santíssima, façamos também em tudo a vontade do Pai. Depois contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, do santo das nossas devoções, que Deus nos abençoe e que sua face resplandeça sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.